Salve, salve, CACDista! Chegou a hora de saber o que de mais importante aconteceu no mundo entre os dias 12 e 19 de abril. As atenções da comunidade internacional se voltaram mais uma vez ao Oriente Médio, depois que o Irã disparou centenas de mísseis e drones contra Israel. A resposta israelense chegou nesta sexta-feira e a gente explica as consequências e os riscos desses ataques mútuos. No Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, os Estados Unidos vetaram a recomendação para que a Palestina se tornasse membro pleno da organização. Os Estados Unidos também anunciaram que vão voltar a aplicar sanções contra a Venezuela pelo descumprimento do Acordo de Barbados. Na agenda do presidente Lula, 2 eventos relacionados à América Latina. Uma reunião no âmbito da CELAC para discutir a crise entre Equador e México e uma visita oficial à Colômbia. E a gente também te conta o que foi discutido na primeira visita oficial da chanceler argentina a Brasília. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando do ataque inédito do Irã a Israel no sábado, dia 13. Foram lançadas centenas de drones e mísseis do território iraniano e quase todos eles foram abatidos por Israel e aliados, como os Estados Unidos. Uma menina de 7 anos ficou ferida por destroços no sul de Israel. O Irã já vinha ameaçando retaliar o bombardeio de sua embaixada em Damasco, na Síria, ocorrido há algumas semanas, e atribuído a Israel. Esse lançamento de mísseis do dia 13, então, tido como retaliação, foi totalmente telegrafado. Os drones demoraram 3 horas até serem abatidos e o Irã disse que avisou diplomatas da região 3 dias antes. Então, a forma e o escopo dessa ofensiva, segundo analistas, indicam que ela foi, de algum modo, coreografada por canais diplomáticos e que o regime iraniano não quer uma guerra total. De qualquer maneira, foram mais outros longos dias de tensão em que a comunidade internacional apelou diversas vezes para que as partes se abstenham e evitem uma nova escalada. Vários países pediram para que Israel não reagisse, mas Israel afirmou que iria dar alguma resposta. Os líderes do G7, grupo dos 7 dos países mais industrializados do mundo, condenaram o ataque e disseram que trabalhariam para tentar estabilizar a situação no Oriente Médio. Estados Unidos e Reino Unido anunciaram sanções contra o Irã, incluindo o congelamento de bens de executivos e autoridades militares e também controles rígidos de exportações. O objetivo principal é impedir que peças de armamentos e tecnologia cheguem até o Irã. Os alvos incluem empresas que vão desde siderúrgicas até montadoras de automóveis acusadas de fornecerem materiais para os drones e mísseis iranianos. O Itamaraty publicou nota afirmando que acompanha com grave preocupação o ataque e que o governo brasileiro vinha alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades em Gaza para outros países. Em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o Irã disse que agiu em legítima defesa. E, enfim, na sexta, dia 19, o dia em que estamos gravando o podcast, chegou a resposta de Israel. As informações que chegaram até agora estão naturalmente incompletas, mas, segundo a imprensa internacional, um ataque aéreo atingiu uma base militar perto da cidade iraniana de Isfahan. Nenhum governo quis comentar até agora e os ataques parecem estar sendo minimizados pelas duas partes, o que, para jornais como o New York Times, pode ser um indicativo de uma desescalada nas tensões. O Irã já teve no passado uma relação amistosa com Israel, mas desde a Revolução Iraniana de 1979, os dois países nutrem uma das maiores rivalidades na região. O Irã é contra a existência de Israel, que, por sua vez, acusa o país inimigo de, movido pelo antissemitismo, financiar grupos terroristas. Com a guerra em Gaza, a situação só piorou com os ataques vindos do Líbano em direção a Israel, do Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã, e Israel também acusa os iranianos de apoiarem o Hamas. Sem sair muito do tema, falamos agora de Palestina. Na quinta-feira, dia 18, o Conselho de Segurança da ONU votou um projeto de resolução para reconhecimento da Palestina como membro pleno das Nações Unidas. O único voto contrário foi dos Estados Unidos, o que já foi suficiente para que a resolução fosse rejeitada, já que os Estados Unidos são um dos 5 membros permanentes do Conselho e, portanto, têm poder de veto sobre questões substantivas.
Reino Unido e Suíça se abstiveram e os outros 12 membros votaram a favor. Segundo o representante norte-americano no Conselho, o voto contra dos Estados Unidos não quer dizer que o país se opõe à condição de Estado palestino, mas sim que defende que isso só ocorrerá por meio de negociações diretas entre as partes. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, condenou a decisão americana. Em um comunicado, a presidência palestina disse que o veto dos Estados Unidos foi injusto, antiético e sem justificativa. O projeto de resolução apresentado pela Argélia recomendava à Assembleia Geral que admita o Estado da Palestina como membro das Nações Unidas. Vale lembrar agora, até para revisar assuntos de política internacional, a admissão de um Estado na ONU deve receber primeiro uma recomendação positiva do Conselho de Segurança, que significa pelo menos 9 votos de 15 a favor, incluindo os 5 P5, os membros permanentes. E depois disso, ela tem que ser aprovada pela Assembleia Geral por maioria de 2/3. Isso, claro, como dissemos, se não houver veto de algum dos integrantes permanentes do Conselho: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido ou França. A Palestina iniciou o procedimento para ingresso na ONU em setembro de 2011. No ano seguinte, em 2012, eles obtiveram o status menor de Estado Observador Não Membro. E no início deste mês, a delegação palestina relançou sua solicitação para se tornar integrante de pleno direito da ONU. O Brasil se mostrava a favor da iniciativa apresentada pela Argélia ao Conselho. Em março, inclusive, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o ex-primeiro-ministro palestino Mohamed Shtayyeh na Cisjordânia e discutiu estratégias conjuntas para esse objetivo. No mesmo dia 18, no debate do Conselho de Segurança da ONU, que ocorreu antes da votação da resolução, o ministro Mauro Vieira esteve em Nova York e fez um discurso afirmando que chegou a hora de a comunidade internacional finalmente receber o Estado da Palestina plenamente soberano e independente como um novo membro das Nações Unidas. Segundo o Vieira, um compromisso crível com a paz e a segurança no Oriente Médio requer que a comunidade internacional tome todas as medidas necessárias para o cumprimento do direito à autodeterminação do povo palestino e a implementação da solução de 2 estados, conforme a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU de 1947. Vieira mencionou ainda uma frase de Lula durante um encontro dele na Liga dos Estados Árabes no Cairo, em fevereiro deste ano, no qual pontuou que a decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas próprias Nações Unidas. Portanto, não há mais desculpas para impedir o Estado da Palestina de se juntar à ONU como membro pleno. 139 dos membros das Nações Unidas já reconhecem a soberania do Estado da Palestina. O Brasil fez isso em 2010, reconhecendo sua soberania territorial ao longo das fronteiras de 1967. E o resumo da ópera, então, é que a Palestina continua sendo um Estado observador na ONU. Agora falamos de Américas. Na quarta, dia 17, o governo dos Estados Unidos afirmou que vai retomar sanções contra os setores de petróleo e gás da Venezuela. A medida ocorre em resposta ao cerco imposto pelo regime de Nicolás Maduro à oposição antes das eleições previstas para julho. A lisura do processo eleitoral tem sido questionada desde que os principais adversários do presidente Nicolás Maduro foram impedidos de participar da disputa. Os Estados Unidos haviam suspendido as sanções ao setor energético venezuelano em outubro de 2023 por um prazo de 6 meses. Isso após diálogos entre o regime de Maduro e a oposição. Esses diálogos, mediados pela Noruega, ficaram conhecidos como Acordo de Barbados. E esse acordo, que previa a suspensão das sanções, estava condicionado a eleições livres e transparentes na Venezuela. O acordo havia estabelecido a participação da oposição nas eleições marcadas para 28 de julho, nas quais Maduro busca um terceiro mandato, além da presença de observadores internacionais no pleito. Só que a principal adversária de Maduro, Maria Corina Machado, permanece inabilitada pela justiça venezuelana e Corina Iores, nomeada por ela como substituta na corrida eleitoral, não conseguiu inscrever sua candidatura.
E aí a medida que aliviava as sanções contra o petróleo e o gás expirou nesta quinta-feira, dia 18, e os Estados Unidos não quiseram renovar. Embora Maduro tenha cumprido alguns dos compromissos firmados em Barbados, pontos-chave do acordo têm sido desrespeitados, segundo o governo norte-americano. E o principal deles era a promessa de permitir que a oposição apresentasse a candidata de sua escolha contra ele nas eleições presidenciais de 28 de julho. Ainda falando de Américas, na terça-feira, dia 16, o presidente Lula participou da cúpula virtual da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A reunião extraordinária foi convocada pela presidente de Honduras e presidente pro tempore da CELAC, Xiomara Castro, para tratar da invasão da Embaixada do México em Quito, no Equador, por forças equatorianas, no dia 5 de abril. Em pronunciamento na reunião, Lula classificou o episódio em Quito como inaceitável. Disse que uma medida dessa natureza nunca havia ocorrido, nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe, nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares no continente, nas palavras dele. Ele disse que um primeiro passo para superar essa crise seria um pedido formal de desculpas por parte do Equador e ressaltou a importância de buscar caminhos para a reconstrução da confiança e do diálogo. A invasão do dia 5 de abril foi feita para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que havia sido condenado pela Justiça do Equador e que tinha buscado asilo na Embaixada Mexicana em Quito. Isso provocou a ruptura das relações diplomáticas entre México e Equador. A presidente hondurenha, que ocupa a presidência pro tempore da CELAC, iniciou o encontro com a leitura de uma proposta aprovada pelos chanceleres nos últimos dias de firme condenação ao ataque e para definir sanções contra o Equador, além de solicitar um salvo-conduto para que Glass, que havia recebido o direito de asilo, possa viajar para o México. Só que 5 países não concordaram em emitir um comunicado conjunto e aí a reunião terminou sem a divulgação de um documento. Esses 5 países são Argentina, Costa Rica, Paraguai, Peru e Uruguai. Logo na sequência da invasão, o Itamaraty condenou com veemência o episódio, isso lá no começo de abril. Segundo a nota do Itamaraty, a ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que em seu artigo 22 dispõe que os locais de uma missão diplomática são invioláveis, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do chefe da missão. Ainda sem sair do continente, falamos de política externa brasileira. Nesta quarta-feira, dia 17, o presidente Lula realizou visita oficial à Colômbia, onde se reuniu com o presidente colombiano Gustavo Petro. Lula participou da inauguração da 36ª edição da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que tem o Brasil como convidado de honra. Ele também participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, promovido pela Apex Brasil e pela Pró-Colômbia. Durante a visita de Lula foram adotados 9 atos internacionais entre os dois países em temas como combate ao tráfico de pessoas, cooperação técnica para combate à fome, cooperação espacial e cooperação em questão dos direitos das pessoas LGBTQIA+, migrantes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Também foi adotado um memorando entre a Apex Brasil e a Pró-Colômbia para fortalecer as relações comerciais e os investimentos entre os países. E um memorando de entendimento entre Embratur e Pró-Colômbia também foi assinado para promover o intercâmbio de boas práticas na promoção internacional e atração de turistas estrangeiros. Ainda na área do turismo, a Gol e a Avianca assinaram um protocolo de intenções anunciando uma nova rota internacional entre Bogotá e Brasília a partir de 27 de outubro. Lula e Petro também divulgaram um enorme comunicado conjunto que pode ser encontrado na íntegra no site do Itamaraty. Sem sair do tema política externa brasileira, falamos de Argentina. Na segunda, dia 15, a chanceler argentina Diana Mondino realizou visita oficial ao Brasil, onde se reuniu com o ministro Mauro Vieira. Na agenda, segundo o Itamaraty, estiveram temas de interesse estratégico para os dois países, como a infraestrutura física fronteiriça, a cooperação em matéria de energia e de defesa, a hidrografia Paraguai-Paraná
e o fortalecimento do Mercosul e dos processos de integração regional. Após a reunião, o chanceler brasileiro afirmou que foram discutidos os projetos para a modernização das pontes entre os dois países, como a ponte São Borja-São Tomé, e para a construção do gasoduto desde Vaca Muerta, na Argentina, até o Brasil, para o transporte de gás natural. A chanceler argentina, Diana Mondino, destacou que, mesmo com a mudança do governo em Buenos Aires, com a eleição e a posse de Javier Milei, os projetos entre Brasil e Argentina devem prosseguir. Ela disse que a relação bilateral se transformou em uma verdadeira política de Estado para os dois países. A visita de Mondino ocorre um mês após a realização em Buenos Aires da 5ª reunião do Mecanismo de Coordenação Política Brasil-Argentina, copresidida pelos vice-chanceleres dos dois países, ocasião em que se passou em revista de forma mais ampla a agenda de cooperação e integração no marco da Aliança Estratégica Bilateral. Essa foi a primeira visita a Brasília da chanceler desde sua posse. Ainda como chanceler designada, ela se encontrou com o ministro Mauro Vieira no Itamaraty em novembro de 2023. Os ministros também se encontraram na posse do presidente Javier Milei em dezembro e à margem da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro em fevereiro. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.